Fala pessoal, tudo bem? Bom, essa é a aula 4 de Química Aplicada. É uma introdução à nanotecnologia, né? Então aqui o conteúdo, né? O conhecimento científico e as aplicações, né? A nanotecnologia e a nanociência. O objetivo é analisar as aplicações, avanços da nanotecnologia, promovendo uma visão contemporânea da química aplicada. Bom, aqui olhando para a imagem, né? O que dá para deduzir dela? Eu não vou comentar porque está na sequência aí do conteúdo, mas olhando para essa imagem, o que vem na cabeça de vocês, né? Temos aí alguns equipamentos. Isso representa mudanças, né? Esses equipamentos aí representam mudanças, mas o que vem na cabeça de vocês em relação a isso? Como vocês explicam essas mudanças, né? Só pensem nisso, não precisa escrever nada, né? Nós faremos aí uma atividade sobre isso. E aqui um desafio também, né? Então, evolução tecnológica de equipamentos mudaram bastante. Os componentes são encontrados em celulares, computadores, geladeiras e outros. Têm apresentado os tamanhos cada vez menores. Como você entende, explica a necessidade, essa necessidade e como isso tem impactado no teu cotidiano e no da população, né? E no meio ambiente também, né? Aqui uma definição do que é nanotecnologia. Tem um termo técnico aí, né? Mas basicamente são substâncias, produtos, elementos químicos que trabalham na casa aí de 1 bilionésimo de metro, né? Então são materiais extremamente pequenos. Já existem produtos para tinta, assim, aqui tem uma tabela, tá até pequeno, né? Então aqui em metro, né? Quando a gente começa a comparar aqui com o metro. Então 1 metro representa 1 decímetro, que é igual a mesma coisa que 1 centímetro, que é a mesma coisa que 1 milímetro e 1 micrômetro e 1 nanômetro. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zeros, né? Então, isso aqui, contando de 3 em 3, ó, 1, 2, 3, 1000, 1, 2, 3, 1 milhão, 1, 2, 3, 1 bilhão, né? Então, um número bastante grande, comparando com o metro, né? Então, é, se a gente contar aí de um produto químico, um material particulado, né? Que para você ter 1 metro disso, precisa ter aí mais de 1 bilhão de partículas na escala nanométrica. Então, é algo extremamente pequeno, né? Então, a nanotecnologia, ela tem uma gama de aplicações diversas na medicina, eletrônica, materiais de energia, na, cosméticos, entre outras. Também permite aí a criação de materiais com propriedades únicas, com desenvolvimento de dispositivos extremamente pequenos e eficientes, né? Então, aqui na medicina, ela pode ser usada aqui na administração direcionada de medicamentos. Então, um medicamento específico que tem que chegar numa região, por exemplo, aí do cérebro, né? Onde trabalham hoje os medicamentos que são utilizados como antidepressivos, controladores de ansiedade. A região no cérebro onde essas substâncias reagem, fica aqui atrás da nuca. E é uma região que os estudiosos aí, os cientistas, os médicos dizem que dentro do cérebro ela é menor do que a cabeça de um alfinete. A possibilidade de um medicamento chegar nessa região é muito pequena. Então, uma substância ela tem que, de fato, percorrer toda a corrente sanguínea até chegar lá e ter uma eficácia no tratamento, né? Por isso que todo medicamento aí para depressão, ansiedade, bipolaridade, são medicamentos que a pessoa não pode parar de tomar, porque a chance desse medicamento não chegar onde tem que chegar é muito grande, né? Então as partículas nanométricas facilitam, elas direcionam o medicamento para chegar na região correta do cérebro. Mas se a pessoa
não faz o uso adequado, toma um dia sim, um dia não, ou suspende do nada, né? A chance desse medicamento não chegar na região onde precisa chegar é muito grande. E o prejuízo também é grande, né? Quando uma medicação, você começa a tomar uma medicação dessas para depressão, ansiedade, bipolaridade e outras TDAH e outras enfermidades da nossa atualidade, quando você interrompe o tratamento, ou quando você simplesmente não toma da forma correta, o prejuízo é maior, porque o seu organismo, seu cérebro já está se adaptando àquela substância e está reagindo, né? A gente tem que fazer o consumo desses medicamentos porque o cérebro, o corpo não está produzindo. No caso aí, a gente falando de serotonina e tem outras substâncias aí que são liberadas pelo próprio organismo. Isso está sendo liberado em pequenas quantidades e aí o medicamento vai fazer a reposição. Então, quando você suspende ou quando você não toma a medicação da forma correta, o tratamento não é eficaz. E aí, por isso que tem muitos casos de pessoas que começam a tomar medicação, param, tem que trocar medicamento toda hora. E se você olhar a bula de um medicamento desse, o mesmo medicamento utilizado para tratar uma depressão é o mesmo que causa a depressão. O mesmo utilizado para o tratamento de uma ansiedade, uma bipolaridade, é o mesmo que causa ansiedade e bipolaridade. E aí você vai, então não tem que tomar nenhum. Não, tem que tomar sim, se a medicação, se você passou no psiquiatra, está medicado da forma correta, né? Hoje em dia, no passado, as pessoas com problema de depressão, ansiedade, eram chamadas de loucas, né? Os estudos mostram que não. Isso é uma enfermidade que todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos. E o tratamento correto, com a medicação na hora certa, na dosagem certa, faz a diferença. Mas muitas vezes, por que que as pessoas param ou por que que os quadros pioram? Porque não tomam da forma correta, porque tomam o medicamento aí de forma discriminada, né, sem um acompanhamento médico devido. E aí o prejuízo vem, depois a culpa é sempre do medicamento, é sempre do médico, mas não. Converse com pessoas que têm esse problema e que elas tomam a medicação da forma correta. Elas têm uma vida normal. Essas pessoas têm uma vida normal, tá? Então, esse é um exemplo de nanotecnologia, medicamentos para tratamento aí de ansiedade. Tem diversos outros tipos de medicamento que também são baseados aí na nanotecnologia. Mas o exemplo mais típico e claro disso são esses onde o medicamento tem que chegar numa região muito específica do cérebro. Tem que ser dosagens pequenas, eficazes e tomadas da forma correta. Então aqui o que ele fala mais, então na parte de eletrônica também podem ser utilizados na fabricação de chips, de dispositivos de armazenamento de dados mais eficientes, né? Então, no passado, não é da geração de vocês, vocês estão aí de fato no ensino médio. Hoje em dia tem pendrive, tem o HD externo, né? Mas assim que surgiu a tecnologia, né? Os computadores eram enormes. Um primeiro computador desenvolvido, ele tinha o espaço de uma sala gigante inteira, né? Um computador. O primeiro computador surgindo, eu não vou saber exatamente o nome, mas o primeiro computador que surgiu, ele ocupava o espaço de uma sala inteira. Por exemplo, a sala de aula onde vocês estão vendo, a casa de vocês, era para um equipamento. E ele não tinha tanta sofisticação, tantos recursos como nos dias de hoje. Então, nós vemos aí os notebooks, tablets, os celulares, que hoje em dia um celular é praticamente um computador. Você consegue fazer tudo através dele. São todos recursos baseados na nanotecnologia. Então, chips pequenos, dispositivos de armazenamento de dados, HDs, né, HD externo, interno, as memórias, né, memória RAM. Então, são equipamentos hoje em dia muito pequenos, mas muito eficientes. No passado, eles eram enormes, não tinham tantos recursos. Então, o avanço da ciência na área da nanotecnologia tem trazido para a sociedade esses benefícios. Aqui falando ainda, né, ó, novos materiais, nanotecnologia e nanociência têm mostrado cada vez mais relevantes
tem se mostrado, né, cada vez mais relevantes no desenvolvimento de dispositivos tecnológicos, que são amplamente utilizados por toda a população, né, manipulação de materiais em escala nanométrica, ou seja, em dimensões extremamente pequenas, que variam de 1 a 100 nanômetros, né? Então, aqui tem o exemplo típico de a rede polimérica, tem um nome isso aqui, né? Nós veremos mais adiante. E aqui só mais uma comparação, né? Aqui é a mesma tabela do outro slide, mas aqui uma comparação, né, entre as escalas. Então, até você chegar no nanômetro, cada unidade de medida é da ordem de 1000, né? Então, da ordem de 1000, você vai de metro para milímetro. Da ordem de 1000, você vai de milímetro para micrômetro. E da ordem de 1000, você vai de micrômetro para nanômetro. Então, aí, se a gente colocar de uma forma exponencial, um metro equivale a 1 vezes 10 a menos 9 nanômetros, tá? Que são mais de 9 zeros aqui, tá? E também existem os, as substâncias, né? Os materiais na escala nanométrica naturais. Isso já existe. Então, o exemplo mais típico é o DNA. DNA, cada pessoa, né? Todo mundo tem a cadeia do DNA, que é desoxirribonucleico amilase, é o que define tudo que nós somos. Então, o DNA, ele passa de uma forma genética aí, né? De um, de um pai para o filho, né? Dos pais para os filhos, mas ele define todo o nosso código genético. Tudo que tem em relação às nossas células, uma enfermidade, por exemplo, que um pai tenha, se está no código genético do pai, pode passar para o filho, né? Isso está na cadeia do DNA. E aqui não é esse tubo anterior aqui, ele não é exatamente a representação da cadeia do DNA, né? Que ela é em espiral, mas ela é algo parecido, né? Aqui tem um tubo longo com cadeias de carbono, né? Cada bolinha dessa daqui é um átomo de carbono. Então, cadeias orgânicas imensas em tamanhos nanométricos, em tamanhos muito pequenos. Tá, então aí aqui, surpreendentemente, há uma sequência de DNA com aproximadamente 0,3 nanômetros de tamanho, pode conter mais de 1 terabyte de informações, né? A gente acabou de falar aí da informática, pendrive, HD externo, HD interno, memória RAM, são equipamentos extremamente pequenos na área da informática, e nós, como seres humanos, né, nossa cadeia de DNA, então tem aí aproximadamente 0,3 nanômetros, é muito pequeno, é algo muito pequeno, mas com uma capacidade de armazenamento de informações muito grande, né? Então, se você comparar, por exemplo, com um pendrive, você vai ter lá um pendrive no passado, lá era 3 gigabytes, 5, e isso já é uma memória considerável. Imagina 1 terabyte, é o mesmo, um- um- uma cadeia de DNA aqui de 0,3 nanômetros, a capacidade de 1 terabyte é a mesma capacidade de um HD externo. Tem HD externos aí que tem a capacidade de armazenamento de muitas coisas, fotos, vídeos, o seu histórico de fotos de toda a sua vida cabe, né, num HD externo aí de 1 terabyte. Isso é o que cabe na nossa cadeia de DNA. Todas as informações necessárias para que você e eu é, estejamos aqui vendo eu apresentando, vocês aí assistindo, vocês levando o seu dia a dia, as memórias, né, cerebrais, como funciona o organismo, os comandos que o cérebro dá para todas as partes do corpo, tudo isso aí gira aí pode conter aí mais de 1 terabyte de informações. Essa notável capacidade de armazenamento em escala nanométrica ilustra o potencial dos nanomateriais, tanto na natureza quanto nas aplicações tecnológicas, né? Nós falamos de duas partes, a informática e aqui também os medicamentos, né? Três, aliás. Falamos dos medicamentos também. E aqui as aplicações aí, né? De nanomateriais naturais, como a nossa sequência aí de DNA. Aí comparando as dimensões de medida, temos aqui alguns exemplos, né? Então, quando a gente compara aqui, ó,
no microscópio eletrônico. Então, 0,1 nanômetros. Aqui é a massa atômica, né? Então, tem um exemplo aqui da molécula de uma molécula de água, né? Tem essa medida. Aqui, conforme vai aumentando, né? De 1 nanômetro até 100, uma nanoescala, né? Que é aqui onde trabalha aí a maioria dos compostos em escala nanométrica, né? Então, tem o DNA com 2,5 nanômetros de espessura. Vírus da gripe aqui tá nessa faixa também, é o tamanho de uma molécula, né? Tá aqui uma molécula de um vírus, né? Uma célula aí de um vírus, de 80 a 100 nanômetros. Aqui o nosso sangue, que está na casa aí de 5.000 nanômetros. Aqui o pólen das plantas varia aí na faixa de 6.000 nanômetros. E aqui o que o nosso olho humano consegue ver. Falando aqui em escala, nosso olho humano consegue ver a partir de 1 milímetro. Né? A gente consegue visualizar bem a partir de 1 milímetro. Que aí, a grosso modo, né, uma criança com 1 metro. Se a gente for transformar isso, se nós formos transformar isso, a altura dessa criança, numa escala nanométrica, então essa criança aqui tem 1.000, 1 milhão, 1 bilhão. Então, ela teria 1 bilhão de nanômetros, que representa a mesma coisa que 1 metro. No caso da Joaninha, né, possui 4 milímetros de comprimento, que seria 4 milhões de nanômetros, tá bom? É para a gente ter uma noção do quanto uma partícula nanométrica é pequena, é extremamente pequena, né? Só não é menor do que o próprio átomo e um composto molecular, né? Então, H2O, que uma molécula de H2O, ela acaba sendo menor aí do que a escala nanométrica, né? Então, mas também aí a água são muitas moléculas, né? São milhões de moléculas para que a gente enxergue a água que a gente vê, né? O H2O em todas as fases, líquido, sólido, gasoso. E uma molécula só, ela é de fato menor do que um composto de ordem nanométrica, mas ele continua sendo pequeno, continua sendo algo muito pequeno. Aqui mais alguns, né? Então, de cima para baixo, né? Automontagem da tecnologia, automontagem natural, né? Então, aqui, moléculas pequenas, proteínas e anticorpos, os ribossomos, né? Vírus, aqui genes, as células animais, e aí a escala vai aumentando. Ó. Rede de cristais, os nanotubos de carbono, né? Que são estruturas naturais também, né? Os nanotubos de carbonos. Os pontos quânticos, portas de um transmissor aí de um componente elétrico, microsistemas eletromagnéticos, fluidos ópticos e magnéticos, chips de DNA, né? Então, são todos componentes feitos por materiais nanométricos e todos eles têm uma gama grande aí de uso, né? Tem os naturais, tudo isso aqui que está na parte superior aqui, vou até colocar o pointer aqui, que acho que fica melhor. Tudo isso na escala nanométrica. Os naturais, que são nos organismos, não só nos seres humanos, mas nos seres vivos, que tem aí, aqui fala de vírus, proteínas e anticorpos que tem nas pessoas, mas tem nos animais também, as moléculas pequenas, aí as bactérias, as células animais, o cabelo humano também tem uma divisão aqui celular nanométrica. E aqui falando de onde vem isso, né? Então, em 1959, o cientista Richard Feynman introduziu o conceito de nanotecnologia. Então, isso não é algo novo. É lá da década, finalzinho, né, da década de 50, 1959. Depois, em 1980, os físicos Gerd Binning e Heinrich Hoher, eles criaram um microscópio de tunelamento, né, um microscópio onde você consegue, de fato, ver partículas nanométricas. Em 1986, os mesmos aqui, né? Eles ganharam um prêmio Nobel de Física pela criação do microscópio de tunelamento, né? Então, eles desenvolveram aqui em 1980 e em 1986 eles ganharam o prêmio Nobel de Física, né? E aqui tem a foto deles aí, né?
E aí a descrição, né? Então, a nanotecnologia ela pode ser definida como um conjunto de técnicas, procedimentos para a manipulação de matérias nanométricas, com o objetivo da produção de nanomateriais que possam ser de variadas funcionalidades efetivas. E na química aplicada, como esses conceitos e aplicações estão presentes na vida das pessoas? O que vocês acham aí? Aí nós falaremos mais sobre isso, mas vão pensando aí, né? Que tá, virem conversa, mais a aula é online. A nanotecnologia ela envolve a manipulação, controle de materiais em escalas nanométricas, nós já vimos também, né? São compostos por átomos e moléculas, a compreensão de conceitos básicos de química, como a estrutura atômica e molecular, são fundamentais para o estudo do desenvolvimento na nanotecnologia, né? Então, aqui é a explicação do que tem a ver, né? A nanotecnologia com a química, né? Fala de átomos, de moléculas, de compostos microscópicos. Além disso, muitos materiais nanotecnológicos são compostos por elementos químicos, né? Tudo, na verdade, é composto por elementos químicos, né? São os elementos químicos que formam as moléculas e as moléculas que formam as substâncias, né? Então, tudo que está ao nosso redor é constituído por elementos químicos. Então, a química está presente em tudo, se levarmos ao pé da letra. E está mesmo. Como as nanopartículas de ouro, de prata, de carbono, então elementos químicos específicos. Então, o ouro, a prata, o carbono e assim por diante. Aqui uma notícia, né? Então, inovações de frutos da nanotecnologia já estão invadindo o nosso cotidiano. Então, o pesquisador revela a diversidade de setores produtivos que aplicam os conhecimentos desenvolvidos na nanociência, né? Então, a sociedade tem sido invadida pela nanotecnologia, uma vez que essa ciência pode ser aplicada nos mais diversos ramos. Indústria de cosmético, nanopartículas, filtros solares. Eles garantem aqui o que garanta a proteção contra raios UV, os raios ultravioleta que vêm do sol, né? E falando sobre eles, não é a luz que queima, não é quando você está num dia ensolarado, você tem que tomar cuidado e passar o protetor UV, principalmente se você está no litoral, está exposto a água e a um sol muito quente. Mas não é só naquele dia que o sol está forte, ou naquele dia que não tem nuvem, que o sol está extremamente brilhante. No dia que está nublado também. Se você vai para o litoral e está um dia nublado, não vou passar porque hoje não está calor. Não está calor. Não tem energia na forma de calor. A energia na forma de calor que é liberada pelo sol é menor. A luz também é obstruída pelas nuvens, porque o dia está nublado. Mas a radiação ultravioleta é uma outra fonte de energia, ela está lá. A radiação ultravioleta está lá. E aí os protetores ultravioletas, que têm substâncias na proporção nanométrica, cobrem a pele sem fechar os poros, né? E aí, de fato, você tem uma proteção dos raios solares. Então, não se enganem. Não se enganem. Num dia ensolarado, tem raios UV. O que vai queimar não é o dia ensolarado, é a radiação ultravioleta. Quando não tem nuvens, ela é mais incidente. Quando o dia está nublado, ela é um pouco menos, pouco, muito pouco. Mas tem radiação do mesmo jeito. E o que queima é a radiação ultravioleta. Não é o calor, não é a luz do sol. É a radiação ultravioleta que queima. Então, não se iluda. Num dia nublado, use protetor da mesma forma. Que hoje, em dia, nos tempos onde tem problemas de buracos na camada de ozônio, a proteção natural do planeta está parcialmente comprometida, em alguns lugares mais do que em outros. Nós estamos mais expostos à radiação ultravioleta. E aí se enganar, não, hoje o dia está nublado, não vou passar nada, não precisa. Tem muitas pessoas que estão com problema de câncer de pele por causa disso. A radiação ultravioleta, ela está aí, estando o dia nublado ou ensolarado. O que queima é a energia ultravioleta, não é a energia do calor, não é a energia da luz. É a radiação ultravioleta que causa queimaduras na pele e até câncer de pele. Quantas pessoas hoje em dia convivem com câncer de pele? E é um câncer silencioso. Você vê uma mancha, toda mancha que você vê no seu corpo, que não tem uma forma definida, uma mancha irregular, dá uma passada no médico para verificar o que é. Pode se tratar de um câncer de pele. Pode, tá? Não estou dizendo que é. Só o especialista, né? Eu não sou médico, né? Eu sou da área química.
mas pode representar sim um câncer de pele. Toda pinta, né, no corpo, a gente chama de pinta essas manchas mais escuras, né? Se ela tem uma forma arredondada, circular, não é tão crítico, mas toda mancha que aparece pelo corpo que não tem uma forma definida pode ser um câncer de pele. E o que causa isso? Radiação ultravioleta. Que você e eu, os abençoados, não vai pra praia e não usa o protetor solar. Tô falando de mim também, né? Porque é, quando eu passo uma informação dessa, é porque eu também aprendi um pouco tarde sobre isso. Vocês estão aprendendo talvez no tempo certo, né? E se não sabiam, agora sabem e usem. Principalmente as pessoas que têm a pele mais clara, né? O que fica ali vermelho e é incômodo, né? Se é incômodo ficar com uma queimadura de primeiro grau ali de sol, imagina um câncer de pele. Não é só incômodo. Prejudica a saúde, porque ele penetra nas células e espalha. Tá? O câncer de pele, apesar de parecer algo simples, ele é um câncer muito perigoso. Porque a chance dele entrar para a parte interna da pele, para a epiderme e para partes mais profundas do tecido, e chegar na corrente sanguínea e se espalhar é muito grande. É muito perigoso o câncer de pele, tá bom? Aqui ainda a aplicação, né? A gente já falou bastante das aplicações, então, das nanopartículas. Elas apresentam aí maior área superficial em relação ao seu volume, tornam-se mais reativas, com maior capacidade de interação entre outras substâncias, né? Então, no caso do protetor, né? Você vê que você espalha e você não vê nada, nenhuma partícula grande. Parece que tudo é creme, mas ali tem muita partícula sólida dispersa ali no creme, né? Dispersa no creme aloe vera ou outros tipos, né? Mas são partículas sólidas, são nanopartículas que tem ali no protetor solar e até em outras substâncias. Aqui o nanotubo de carbono, o famoso nanotubo de carbono, eles são condutores ou semicondutores, dependendo da disposição dos átomos de carbono em sua estrutura, né? Então, o nanocondutor ele é altamente eficiente na transmissão de energia. Então, esses materiais aqui, tá vendo? 13 nanômetros, 13,1, 10,4, aqui é o tamanho dele em nanômetro. Eles são condutores elétricos, são utilizados aí para aparelhos celulares, para circuitos, pro que eu comentei ali de pendrive, HD externo. Hoje em dia se usa essa tecnologia aqui para condução de energia dentro de equipamentos muito pequenos, né? Então é para isso que serve um nanotubo de carbono. Tecidos também, ó, biomi, biomimética, o biometismo. Aqui a gente vê de forma natural, existem plantas que não permitem que a água mole, né? A água, a, a substância, a planta, né, seja umidificada pela água, mas hoje em dia tem tecidos também, ó, os tecidos sintéticos hidrofóbicos, que produzem uma característica da flor de lótus, né? Então eles não molham. Hidrofóbico tem fobia à água, né? Então, a grosso modo é isso. Um produto hidrofóbico ele tem fobia. E o que que significa? Que ele se afasta da água. Então, tá vendo? Ó, tá jogando aqui Coca-Cola, um outro refrigerante aqui, e a camisa dele não molha, não mancha, né? Porque tem água e aí tem uma repelência, tá vendo? Igual a planta aqui, ó. A água está sendo repelida, ó, forma gotas, mas a gota não espalha. Isso é tensão superficial que é matéria do segundo ano. Mas em algum momento talvez a gente volte a falar sobre isso. Mas é isso que acontece, mexe com a tensão superficial e a água, a tinta, a graxa ali, o ketchup não mancha o tecido, porque o próprio tecido repele o que está sendo jogado, né? Isso é nanotecnologia. Veículos também, né? Aqui tecido, os tecidos a gente já viu, né? Veículos também que não absorvem a sujeira, então aqui está manchado, depois você joga uma água ali, sai, sem manchar a pintura dos veículos. Os fármacos, então, o convencional e o nanocosmético, né? Então, o convencional, ele trabalha aqui muito com partículas maiores de pouca penetração. Os nanocosméticos, né, os produtos cosméticos da atualidade, os mais caros, normalmente vai ser o mais caro, né? É assim. Eles têm partículas menores que penetram mais profundamente aí nas nossas, na pele e em partes mais inferiores aí dos tecidos. Então, produtos para
produtos para combate aí de envelhecimento precoce ou até envelhecimento natural, com os cremes aí, pomadas que prometem isso, né? De alguma forma eles acabam funcionando porque eles penetram mais nas células e inibem ali a oxidação, né? A absorção de oxigênio é o que faz as células morrerem e o nosso corpo envelhecer, né? Então esses cosméticos de hoje, usando a nanotecnologia, eles de fato têm alguma eficiência. E aqui é isso, né? Tem um glossário de palavras, nós não faremos isso aqui em sala de aula. E é isso, gente. Aqui o resumo. Espero que ajude aí na resolução dos exercícios. Espero que vocês tenham gostado também. Até mais, abraços a todos.